Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agora a gente já muito próximo do fim do nosso curso aqui, infelizmente. Sei que você vai morrer de saudade de mim. E eu vou sentir falta também dessas aulas porque elas estão sendo muito proveitosas e muito divertidas. Hoje a gente vai fazer um aulão aqui, vai ser um negócio completamente diferente para a gente fazer essa parte de diversidade e inclusão na sociedade, que é importante, é fundamental, tem toda a cara de CNU, acho muito improvável que não tenha pergunta sobre isso. Mas por outro lado, ela tem uma parte que tem mais conceitos, outra é uma parte um pouco mais de atualidades, então a gente vai passar por tudo aqui, a gente vai fazer uma quantidade grande de questões, ou a gente vai direto nas questões e aí a partir das questões a gente vai discutindo o que tiver de teoria, o que tiver de conceito, de informação que você tenha que saber. Aqui a gente vai juntar na verdade três coisas diferentes, tá bom? Tem uma parte de diversidade de sexo, gênero, né, étnico-racial, como eles dizem, que no seu edital é o item 4.1, a gente vai fazer ele depois, tá bom? A gente vai começar pelo 4.2, que são os desafios sociopolíticos de grupos vulnerabilizados. Aí tem uma série de exemplos lá de grupos, né? Fala de criança, adolescente, de idoso, LGBTQIA, pessoas com deficiência. A gente vai passar um por um isso aqui. E aí depois a gente volta para diversidade de gênero, racial, etc. A gente vai falar também de desigualdade e interseccionalidades que tá no edital. Enfim, não se preocupe que a gente vai cobrir todos os itens aí nessa aula. Vamos direto para essa questão de número 1, que a gente já cai na questão dos grupos marginalizados, a gente começa falando de criança e adolescente, depois a gente vai para os outros, tá bom? É importante você saber, o que é a coisa mais importante você saber aqui? Qual é a situação, ou quais são os debates, qual é a discussão sobre esses grupos na atualidade. O CNU tem muito essa pegada aqui de você saber qual que é o tópico sendo debatido, entendeu? Qual que é o assunto, por exemplo, quando a gente vai falar de criança e adolescente, qual que é o problema que as crianças e adolescentes no Brasil enfrentam hoje? E essa questão aqui vai resolver isso aqui pra você, que a gente vai passar por todos os itens mais importantes, tá bom? Como eu disse, pausa o vídeo ou baixa o nosso material no link que tá abaixo do vídeo aí pra você já fazer a questão antes de eu falar a resposta, que eu já posso passar alternativa por alternativa comentando cada uma. Isso dá velocidade pra gente, mas responde primeiro, né? Aprender a tentar, aprendizado ativo, né? Você responde, você faz e a gente vai discutindo juntos aqui. Então a gente está procurando a alternativa incorreta sobre crianças e adolescentes no Brasil, tá bom? Letra A redução na taxa de matrículas no ensino fundamental e o aumento da mortalidade infantil estão entre os principais problemas contemporâneos. Isso aqui tá errado, tá bom? Tá errado, não é... Você deve estar estranhando que eu tô numa posição nova aqui, né? Tô em cima agora, antes eu tava embaixo do vídeo. Então, eu também tô achando um pouco esquisito aqui, mas já logo se acostuma. A redução na taxa de matrículas, não é verdade, e nem o aumento da mortalidade infantil. O Brasil tem um grande mérito nos últimos 20, 30 anos, que é basicamente a universalização do ensino fundamental. Quase todo mundo vai para o ensino fundamental. Tem um problema grande de evasão no ensino médio ainda, embora muito mais gente vá para o ensino médio hoje do que 20 ou 30 anos atrás. Mas assim, o ensino fundamental definitivamente não teve redução de matrícula. Todo mundo vai. Até porque os programas de assistência social, né, de transferência de renda, tipo Bolsa Família, condicionam que a criança tem que ir para a escola para a família receber o benefício. Mas atenção, né? Isso não quer dizer que a qualidade do ensino seja boa, nem que não seja a taxa de analfabetismo funcional, por exemplo, né? Que a criança não consegue, por exemplo, ler um texto, entender uma ideia, ou ler um negócio mais sofisticado. Mais sofisticado não precisa ser Nietzsche, né? Shakespeare. Não consegue ler um artigo de jornal, por exemplo, né? Ainda é muito alta, mas ela está matriculada no ensino fundamental. E a mortalidade infantil caiu muito, muito, muito. O Brasil tinha um problema muito alto de mortalidade infantil que se melhorou. Basicamente aí é mérito do SUS, de todos esses programas, né, que acompanham a mulher durante a gestação, etc. Então a alternativa, a resposta era A, né, que é a incorreta. Vamos ver as outras pra gente entender por que elas estão certas, tá bom? Embora o trabalho infantil tenha diminuído, tem mesmo, tá bom? Também nos últimos 20, 30 anos, programa de transferência de renda, você poderia dizer que tem maior fiscalização, etc. A sociedade também começou a ver o trabalho infantil como uma coisa errada. Antigamente tinha uma aceitação social muito maior do trabalho infantil, né? Não, já tem 12 anos e já trabalha, tal, já tá lá, tá aprendendo. Hoje tem uma consciência maior da importância da proteção da infância. Então, diminuiu, ainda tem muito trabalho infantil no Brasil, mas diminuiu. A infância no Brasil segue frágil, é verdade, e a pobreza infantil é maior do que na terceira idade. Isso aqui é muito importante. Tem dados que mostram isso. Por que a pobreza infantil é maior? As crianças no Brasil são mais pobres do que os velhos.
causa da aposentadoria, desses benefícios. O BPC, que é o programa lá, é uma espécie de aposentadoria, né? Mas é para quem não contribuiu. É um salário mínimo, né, cara? A renda do idoso é maior do que a da criança. É difícil ter um caso de extrema pobreza no Brasil na terceira idade. A não ser que o cara não tenha, por algum motivo, não teve acesso lá aos benefícios de aposentadoria ou de pensão ou o BPC, né? Mas tem bastante caso de pobreza em criança. E o idoso, a criança está dependente de alguém, né? Ir lá comprar comida ou minimamente cuidar dela, não abandonar ela. Claro que tem muito caso de abandono de idoso, mas em boa medida, se o dinheiro é depositado na conta do idoso, o idoso vai lá e consegue sacar o dinheiro, ele está um pouco mais protegido, supondo que ele ainda está em boa condição, né, mental, capaz, tal, de ir lá, entender o que está acontecendo. O que eu quero dizer o dinheiro do idoso é do idoso, está no nome do idoso, né? O dinheiro que supostamente deveria ajudar a criança está no nome de um responsável. Isso cria uma situação de maior vulnerabilidade para a criança, na verdade. Letra C. A evasão escolar é maior entre meninos, especialmente no ensino médio. Isso aqui é verdade também. Isso aqui é um problema grave. Os meninos abandonam o ensino médio no Brasil, obviamente, principalmente entre as populações mais pobres. Tem a ver com uma certa entrada precoce, no querer trabalhar rápido, né? Tem uma pressão social por o menino ter dinheiro desde cedo, né? Que ele tem que impressionar, pagar as contas. Muita gente escreveu sobre isso já. Talvez também os meninos, a maneira como a escola é formatada, os meninos podem ter um pouco mais de dificuldade, né? Exige tem uma questão talvez de personalidade dos meninos. Essa é uma discussão mais ampla sobre pedagogia. Não vem ao caso, você não está prestando concurso para pedagogo e nem vai ser chamado a debater questões pedagógicas. Mas é importante que você saiba que a evasão escolar ainda é um problema, especialmente no ensino médio. E dentro da evasão escolar a gente tem muito mais menino do que menina, tá bom? Letra D. A ampliação dos casos de ansiedade e depressão entre adolescentes com o aumento das taxas de suicídio. Isso aqui é muito verdade, muito verdade. Tem um livro sobre isso recém-lançado que não me vem me foge o nome, mas também não importa, mas é de um professor da Universidade de Nova York, mostrando como isso aqui é meio que no mundo inteiro. Os adolescentes estão profundamente deprimidos, ansiosos. Aqui é um problema mais entre meninas, por incrível que pareça, embora tenha, obviamente, casos com meninos, mas as meninas adolescentes têm enfrentado dificuldades de saúde mental graves. Aí tem várias explicações possíveis. Esse professor de Nova York cita a questão das redes sociais, da comparação, né, da possibilidade do cyberbullying, né, que é um negócio muito recorrente. A pandemia lá da Covid-19 piorou um pouco, as crianças ficam isoladas. As crianças hoje, os adolescentes, né, eles saem muito menos pra rua, eles socializam menos. Tanto que você vê que vários problemas que a gente, na minha época, né, se falava muito... adolescente pegando carro, bêbado e batendo. Adolescente bêbado para começar, adolescente dirigindo quando não deveria, gravidez na adolescência. Claro que essas coisas ainda existem, mas veja que elas são menos um problema hoje. Fala-se menos disso, né? Gravidez na adolescência parece que saiu. E tem vários estudos que os jovens ficam menos embriagados, os jovens fazem menos sexo, têm menos relações sexuais do que na nossa época. Eles ficam mais isolados, eles fazem menos cagada na vida. Isso é ótimo, né? Mas não estou defendendo aqui que saia, beba, bata o carro e engravide alguém. Mas a falta de relações sociais na rua, de relações sociais reais, e toda a relação social, ou boa parte da relação social ser mediada pela rede social, no Instagram, no WhatsApp e tal, tem efeitos sobre a saúde mental dessas crianças. Elas estão sofrendo de outras maneiras, né? Tem que se achar um equilíbrio. A gente não quer nem os adolescentes porra louca na rua, bêbado. Muitos adolescentes hoje não querem nem tirar carta, né? Quando a gente era jovem, não sei quantos anos você tem, mas quando eu era jovem, você tinha 18 anos, o dia que você fazia 18 anos, você ia correndo querer tirar a carteira de motorista, você sabia o nome dos carros, tá? Hoje os meninos não têm mais essa coisa, né? Porque o carro... Por quê? Porque a gente precisava do carro pra ir nos lugares, né? Pra sair, pra encontrar as pessoas, pra paquerar. A rede social, a internet quebra um pouco essa dinâmica, mas ela não substitui. Ela pode ser muito danosa, tá bom? Isso é uma discussão muito contemporânea. Eu, se fosse examinador, botaria uma questão sobre isso na sua prova. A violência sexual contra a criança é uma ameaça que na maioria das vezes surge dentro de casa, perpetrada por conhecidos. Isso é muito verdade, tá bom? O perfil do agressor, claro, pode acontecer, um desconhecido na rua e tal. Principalmente com criança. Isso aqui é super interessante do ponto de vista do direito penal, né? E eu adoro esse assunto da criminologia, né, de estatísticas, de ciência, né, quem comete crime, quem é vítima e tal. O abuso sexual, embora a gente imagine o abuso sexual em geral, é o que eu tô falando, aquela cena de um beco escuro, vem um cara encapuzado e tal, muitas vezes ele ocorre
dentro de casa, né? Por um conhecido, alguém que circula naquele meio. Isso é especialmente verdadeiro em violência sexual contra a criança, tá bom? Um parente próximo, uma pessoa de confiança da família, né? Assim, um padrasto, é um negócio que acontece muito, um vizinho, um tio, um primo. Então, isso aqui, perceba que isso é horrível. Porque isso faz com que esses casos de violência sexual contra crianças eles sejam recorrentes, né? Eles se mantêm às vezes ao longo de anos, porque aquela pessoa está sempre ali, ela está sempre voltando, e a família tem uma confiança nela. Então tem muitos casos de crianças que relatam ou tentam relatar questões envolvendo abuso, sei lá, para a mãe, envolvendo um tio, um irmão da mãe, por exemplo, ou então um padrasto, imagina, né? E a família não acredita, né? Acha que aquilo é invenção da criança, é complicadíssimo. Isso aqui com relação a violência sexual contra a criança no Brasil é muito alta, é um problema gravíssimo. E é um negócio que o Brasil tem, justamente por ele acontecer muitas vezes dentro desse ambiente doméstico, é um negócio difícil de como é que você cria uma polícia do negócio que acontece dentro de casa, né? Por incrível que pareça, os outros problemas que eu citei, tipo a evasão escolar no ensino médio, são até mais, sim, é escola, é um lugar público, você consegue ir lá, você consegue discutir isso abertamente. O menino saiu da escola, você pergunta pra ele por que você saiu da escola, ele fala, não tava aprendendo porra nenhuma, resolvi trabalhar, não sei o que. Meu primo que tá trabalhando de entregador, tava ganhando dinheiro, comprou, não sei o que. A violência sexual é um negócio difícil, que as pessoas não discutem, e sendo dentro de casa é mais complicado ainda. Então isso aqui é um problema gravíssimo no negócio da questão das crianças e adolescentes, tá bom? Tá verdadeiro, então, portanto, a gente estava procurando a incorreta, que era a letra A, como está aqui, muito bem escrito, tá bom? Vamos lá para a nossa questão de número 2. Questão de número 2. Agora a gente vai falar de idoso. Hoje a gente vai passar aqui por todas as minorias, todo mundo que sofre nesse país de alguma maneira, a gente vai discutir. Tá bom? Agora a gente está procurando qual dessas não é uma discriminação ou um problema enfrentado pelos idosos no Brasil, tá bom? O que não é um problema? Essa é uma questão mais rapidinha pra gente fazer aqui, né? Letra A, etarismo no mercado de trabalho. Você sabe o que é etarismo, né? É a discriminação relacionada à idade. Isso aqui é talvez um dos principais problemas do idoso, né? O mercado de trabalho não contrata idoso, não contrata. Tem muita dificuldade de contratação, dificuldade de manter a pessoa mais velha no emprego. A pessoa mais velha tem uma série de estereótipos, né? Ou seja, de imagens que a gente põe nas pessoas velhas injustamente, muitas vezes injustamente. Então, ele não vai aprender, ele não vai saber mexer no computador, ele é lento. Aí tem umas experiências, tem um mercado no sul do Brasil que gosta nitidamente de contratar pessoas idosas para trabalhar no caixa e tal, né? Elas têm total capacidade, né? Inclusive são muito simpáticas, assim, ó, a maioria são senhoras, né? Mas tem uma percepção que não, que é melhor o moleque de 18 anos, que o idoso vai ter problema de saúde, que ele vai faltar, etc. Quando na verdade as pessoas poderiam ser muito bem utilizadas, às vezes elas têm muito mais capacidade, né, de lidar com o público do que as pessoas mais novas, mas é um problema grave. Tem muitos relatos assim, de gente... Inclusive, não é só o caixa do supermercado, em profissões mais sofisticadas, assim, né? Eu convivi muito, né, no ambiente do jornalismo. Os jornalistas mais velhos têm muita dificuldade de conseguir emprego, muita dificuldade, porque são mal vistos de alguma maneira pelos empregadores, por quem está recrutando, né? Muito complicado essa questão do mercado de trabalho para os idosos. Exclusão digital, que é a letra B também é um problema seríssimo, né? Quer dizer, o idoso pode ter mais dificuldade de fato de acesso e uso de tecnologia, e conforme o mundo vai se tornando digital, ele não consegue participar daquilo lá. Isso pode ser desde uma coisa meio boba. Vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai não consegue usar o Waze, o programa lá, né? O Google Maps ou qualquer um desses para dirigir vendo o mapa. E é difícil mesmo, às vezes, né, pra ele e tal. E eu tenho um amigo que o pai dele, na mesma situação, e ele tava me contando que o pai desse meu amigo e o tio dele, né, os dois irmãos, outro dia pegaram o carro e foram pra praia, Ubatuba, sei lá onde, e saindo do interior de São Paulo, e fizeram que nem faziam os neandertais, assim, simplesmente entraram no carro e foram, seguindo as placas e tal. Aí paravam no posto, perguntavam, deve ser por aqui, como é que faz pra descer, não sei o que, como se fazia assim em 1975.
E contra todas as expectativas chegaram. Erraram o caminho uma, duas vezes, mas rapidamente conseguiram voltar, não sei o que, e deu certo. Aí, no caso disso, é uma questão menor, parece piada e tal, né? Os caras lá, chega o frentista, não sabe nem o que fazer mais quando chega alguém pedindo informação, né? Meu Deus! Como que eu tenho que cobrar por isso? Mas pode ser um problema grave, por exemplo. Houve uma ampla digitalização dos processos do INSS, né? Entra lá com o pedido de aposentadoria pelo aplicativo e tal, mas o velhinho às vezes tem dificuldade, né? E esse é um caso que ele está sendo excluído, porque se o INSS só vai trabalhar digitalmente, o INSS que é um negócio feito para idoso, né? Essa pessoa que tem mais dificuldade com a tecnologia pode sofrer, pode eventualmente não conseguir ter acesso aos seus direitos, ou uma coisa que normalmente acontece é tem que pagar alguém ou pedir ajuda e tal, né? Aí você fala, nossa, mas isso você falou que tem exclusão no mercado de trabalho, e aí agora você me diz que o idoso pode ter mais dificuldade de usar a tecnologia, mas isso não justifica? Não necessariamente, você tem muitas posições no mercado de trabalho que não necessariamente envolvem uso, né, assim, profundo de tecnologia. Não estou exigindo que a menina lá que trabalha no caixa, a senhora que trabalha no caixa do supermercado, saiba programar computador ou usar todos os aplicativos, né? E a obrigação do empregador, e aí a coisa mais importante é o seguinte, é a obrigação do empregador treinar também, né? Pega essas pessoas, ajuda, mostra pra elas. Se fosse um menino de 18, 19 anos, você não ia treinar também? Talvez ele saiba usar mais fácil o sistema, o computador, mas você ia ter que treinar ele num monte de outras coisas que ele não sabe. A primeira coisa talvez é ser simpático, sorrir, atender, que ele não tem a experiência de vida que o idoso tem, né, de saber conversar, de saber entender. Então você vai ter que treinar o empregado de qualquer maneira em alguma coisa, né? Não faz sentido você achar que só o idoso que vai ter que ser treinado. Letra C, abandono e negligência no ambiente familiar. Isso aqui é muito comum, né? Muito comum. Se você for num serviço de assistência social que atende idosos, muito comum essa coisa dos filhos que ou abandonam, aparecem, larga o velho lá, né? As relações com as famílias, muito difíceis, né? Isso aqui, problema, assim, até meio autoexplicativo. Violência financeira também. Violência financeira é o seguinte, vão lá e se apropriam indevidamente da renda do idoso. Pega o cartão do idoso. Aquilo que eu falei, o Brasil tem políticas de transferência de renda muito mais fortes para idoso do que para qualquer outra fase de idade, né? Por causa da aposentadoria e tal. Vai lá, pega o cartão do velho, entendeu? E gasta o dinheiro do velho. Uma coisa que acontece muito, você não tem ideia, faz consignado, pega empréstimo no nome do velho e vai lá, tira uma moto lá, e aí aquilo lá fica descontando automaticamente, a aposentadoria do idoso já vem descontada, e o neto lá, às vezes o idoso nem sabe o que está acontecendo, não entendeu, por que está caindo menos dinheiro. Tem muitos casos de exploração da renda do idoso. O idoso vai lá, assina alguma coisa, põe no nome do idoso, pega empréstimo no nome do idoso, ou mesmo vai lá na casa do idoso, pega dinheiro que ele tem guardado. Muito comum, muito comum. E ausência de políticas públicas previdenciárias. É aquilo que a gente falou, né? Não. Isso aí tem no Brasil. Tem um sistema previdenciário bem consolidado. Eu falei do INSS, tem aposentadoria. Mesmo se o cara não contribuiu, ele estava fora do mercado de trabalho formal e tal. Ele tem benefício assistencial, eu falei do BPC, né, que são garantidos por lei, o salário mínimo, tem pensão. Aqui, dificilmente você vai encontrar um idoso que não esteja coberto de alguma maneira por algum programa de assistência social no Brasil, tá bom? Muito bem, essa foi a nossa questão de número 2, portanto a resposta era a letra E. Se você quiser, depois você vê aí as respostas, estuda na sua amada, humilde residência, tá bom? Vamos para o número 3. Agora a gente vai falar sobre os direitos LGBTQIA+, que são basicamente questões envolvendo o público homoafetivo, gay, né? Tem 1000 palavras que você pode usar para se referir. Qual dessas não é? Teve várias decisões do STF sobre essas questões, sobre os direitos da população homoafetiva, né? E a gente vai procurar qual dessas não é uma decisão do STF. Se você não entende desse assunto, bom é que você fica sabendo todas as decisões que são as alternativas erradas, né? Então vamos lá. Letra A, direito ao casamento civil igualitário. Isso é uma decisão do STF? Existe esse direito? O que você acha? Cara, sim, tá bom. Foi se não me engano, uma ação direta de inconstitucionalidade que equiparou a união estável homoafetiva à união estável
A união estável homoafetiva se tornou basicamente a união estável heterossexual que a gente conhece. Isso aqui, de alguma maneira, é uma... E aí o CNJ depois, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, estendeu isso para o casamento. Então teve primeiro uma decisão do STF, depois o CNJ dando um passo adiante, mas basicamente hoje, se você é um homem que vive com outro homem, que tem um relacionamento com outro homem, uma mulher que tem um relacionamento com uma outra mulher, você pode chegar lá no cartório, vocês podem casar, tá bom? Isso é uma construção da jurisprudência. Isso não foi uma alteração legislativa. Em muitos países, o casamento gay, como se chama, foi feito no legislativo, foram lá, votaram. O legislativo brasileiro não fez isso, em boa medida porque é bastante conservador. Isso aí teria... Hoje não sei, mas no passado teria bastante dificuldade de passar no Congresso. Acho que ainda hoje, porque afinal o Congresso nunca foi lá e teria que mexer no Código Civil, etc. Né? E o STF, se baseando em princípios, tipo a dignidade da pessoa humana, princípios constitucionais, né? O princípio é a igualdade, a equidade e tal, decidiu que não. Tá valendo, tem direito e tal. Então pode casar sim. Letra B. A possibilidade de adoção homoparental, né? Ou seja, um casal gay ou um casal de mulheres, 2 homens, né? Que vivem juntos, que têm uma relação, ou 2 mulheres, que elas possam adotar uma criança. Isso também tem várias decisões consolidando a possibilidade. Isso aí começou... casos picotados, né, de pedidos na justiça, e aí se agregou, e hoje, tranquilamente, se você vive com outro homem, se você é um homem que vive com outro homem, por exemplo, e quer adotar uma criança, até a gente vê bastante caso comum, né, agora se tornou bastante comum, de crianças adotadas por pares, por casais do mesmo sexo, né. Letra C. Determinação da elaboração pelo Congresso de uma lei antidiscriminação. Não, aqui não é isso. O STF não determinou isso. O que o STF fez foi mudar, que é a letra E, né? Foi enquadrar a LGBTfobia, ou seja, a discriminação contra gays, lésbicas, todos, né, transexuais, etc., como crime de racismo. Ou seja, equiparar isso ao crime de racismo. Então a pessoa pode responder criminalmente, pode vir a ser presa, etc. Da mesma maneira como se ela estivesse discriminando uma pessoa por questões de etnia, um negro, por exemplo, né? Um judeu, etc. Então ele equiparou. Ele falou, é mais ou menos a mesma ideia, são os mesmos pressupostos. Então se você, por exemplo, imagina... que eu tenho um documento dizendo que eu fui demitido da empresa onde eu trabalhava porque eles descobriram que eu era homossexual. Foi lá, me mandaram um e-mail dizendo, olha, a gente tá te demitindo. Ou me fizeram uma reunião comigo, eu tenho uma gravação, eu tenho testemunhas, tem 1000 maneiras de provar, né? Que a gente descobriu que você foi visto com outro homem em algum ambiente social e tal, mas a gente aqui, essa empresa, a gente tem uma coisa muito conservadora e tal, e a gente acha que não condiz, a gente quer que você saia, a gente está te demitindo por isso. E esse ato discriminatório, pela decisão do STF, é como se fosse um crime de racismo, se equipara ao crime de racismo, é como se fosse um negro que tivesse sido demitido. Imagina que... alguém vai lá e compra uma empresa. A diferença do negro e do gay, obviamente, é que o negro não tem como, né, se passar por não negro. Ou as questões de etnia são mais evidentes desde o começo. Mas imagina a situação em que uma pessoa compra uma empresa, né, do antigo dono, e aí tinha vários funcionários negros lá, e no primeiro dia, na primeira semana, ela demite todos os negros. Porque, eu não gosto de trabalhar com negro e tal. Isso, obviamente, é crime de racismo, né? Se enquadra, obviamente. O caso que eu citei do cara que foi demitido por ser gay, a decisão do STF mostra que esses 2 casos se equiparam criminalmente, né? Então você tinha uma legislação protegendo no caso de racismo, mas não tinha uma legislação protegendo no caso de discriminação contra homossexuais. Aí você, basicamente, o que o STF falou, então pega todos esses casos aqui de discriminação contra pessoas homoafetivas e joga lá para dentro do crime de racismo, e basicamente agora a gente tem a proteção. Mas não houve determinação que o Congresso elaborasse uma lei antidiscriminação contra as populações homoafetivas, tá bom? Não teve isso. Então a gente falou da C, a gente acabou falando da E meio indiretamente, e a D, que é muito importante, viu? É um negócio bem relativamente recente até, que é a possibilidade de retificação de nome e gênero das pessoas trans em cartório. Esse é o chamado, né, nome social, né?
A pessoa pode ir no cartório, não precisa ter cuidado, né? Não precisa ter feito cirurgia, não precisa ter. Antigamente precisava de decisão judicial, não precisa de decisão. Basta que a pessoa trans vá ao cartório e fale: agora eu quero trocar de nome. Eu me chamava Ricardo, agora eu quero me chamar Camila, ou eu me chamava, sei lá, diz um nome feminino Fernanda, agora eu quero me chamar Roberto. O nome vai ser trocado, vai ficar lá registrado, mas no cartório vai ficar registrado, mas nos documentos da pessoa vai vir o nome, o novo nome e tal. Você tem maneiras já, mas aí ela vai usar o outro nome, e aí ela vai se tornar uma nova pessoa e vai limpar o nome lá. Tem mil maneiras de controlar que é a mesma pessoa. O CPF, por exemplo, vai continuar sendo o mesmo, tal. Você vai ter registro, né, disso tudo. Então isso não é necessariamente, não é um problema do ponto de vista do controle de quem é aquela pessoa, etc, né? E a partir disso ela pode também pedir alteração do nome dela em vários outros documentos, até coisas assim, diploma de faculdade, etc, né? Para essa pessoa poder se apresentar com o nome que ela fica mais confortável, tá bom? Mas a resposta aqui é a letra C. O mais importante é que você saiba todas as outras coisas, né? Casamento, adoção, retificação do nome, a coisa criminal, tudo isso são decisões judiciais envolvendo os direitos LGBTQIA+, tá bom? Vamos lá, questão de número 4, agora a gente vai falar das pessoas com deficiência, que também é um assunto super recorrente em concurso, né? Aqui tem ampla previsão legal sobre questões de deficiência, né? Pessoas com deficiência. Então, bom, a gente vai falar aqui, não vou ficar dando spoiler, né? Mas vamos lá, agora a gente está procurando a correta, tá bom? A correta. Letra A. Isso aqui, o auditor do trabalho vê muito isso aqui, né? Há lei de cotas para deficientes no setor privado, mas o valor baixo das multas causa grande descumprimento e redução da efetividade. Isso aqui é verdade, tá bom? Tem cota para deficiente, né, para pessoas com deficiência, tanto no setor público quanto no setor privado. Tanto em concurso, né? Se você vai prestar concurso, você vai ver que tem uma porcentagem de vagas reservadas. E também tem no setor privado, a partir de uma determinada... Não, uma empresa muito pequena não, mas se a empresa tem... O corte é 100 ou mais empregados, isso eles não vão te perguntar, acho que você não precisa saber. Mas se uma empresa tem mais de 100 empregados, ela precisa ter um número, e aí vai variando a porcentagem e tal, não importa tanto pra gente aqui, uma porcentagem de pessoas com deficiência que estejam entre os seus funcionários. Agora, muita empresa não cumpre isso, e as multas não são muito altas, às vezes a empresa acha que é melhor pagar a multa... Do que ir lá, porque custa caro também, né? Você precisa procurar, às vezes não é fácil contratar, tem que treinar, né? Aquilo que eu falei. A empresa às vezes quer o cara também super pronto, assim, né? Não quer gastar um centavo com treinamento, etc. Então tá... E isso obviamente causa redução da efetividade da lei das cotas, né? Porque a ideia da lei não era cobrar multa, né? Receber dinheiro. A ideia da lei era inserir, de fato, a pessoa com deficiência. Então, super verdadeiro. Isso aqui é um negócio difícil. A efetividade, e também tem pouca fiscalização, né? O Ministério do Trabalho tem baixa capacidade de fiscalizar, porque tem poucos auditores. Você tem o Ministério Público do Trabalho, mas também o Ministério Público do Trabalho lida com uma imensidade de temas que nem sempre, né? Nem sempre tem condições de olhar tudo que está acontecendo. São muitas empresas no Brasil, né? Então, é difícil. Tem a lei de cotas para pessoas com deficiência no setor privado, ela é amplamente descumprida no Brasil, tá bom? Letra B. O preconceito e o capacitismo... Então, a correta era a letra A, né? Vamos achar os erros das outras aqui, né? O preconceito e o capacitismo se inserem entre as barreiras físicas ao bem-estar das pessoas com deficiências? Não, né, cara? Barreira física não. Barreira física é tipo questão de acessibilidade, né? Então não tem escada aqui, não tem rampa, não tem elevador. Lugares onde a pessoa, por exemplo, que é cadeirante não consegue transitar. Isso são barreiras físicas para as pessoas com deficiência. As calçadas. No Brasil tem um problema grave de calçada. O país com calçada ruim, né? Mesmo quem anda, né, normalmente, quem não tem nenhum tipo de deficiência, já tem problema. As nossas calçadas são horríveis. Se você é idoso, o que tem de idoso que se machuca por problema, calçada com buraco, negócio solto, né? Imagina o cara numa cadeira de rodas, por exemplo, né? Isso é a barreira física. A barreira aqui do preconceito, capacitismo, isso aqui são barreiras sociais. Tem uma outra palavra que são as barreiras atitudinais, né? As atitudes das pessoas criam limitações para a inserção dos deficientes físicos. É a coisa que eu falei, por exemplo, do mercado de trabalho, né? Não, melhor não contratar, esse cara vai ser difícil. Quando eu teve uma empresa que eu trabalhei, eu tinha um colega cego.
E aí, primeiro a barreira, às vezes os softwares não são adaptados, a gente vai falar disso numa alternativa mais para baixo, não vou ficar dando muito, não vou antecipar muito. Mas também tem a barreira das outras pessoas, né? Ah, não pede isso pro fulano, porque como ele é cego, vai ser mais difícil. E o cara tinha, sim, o cara tinha total capacidade de fazer. A gente subestima o quanto determinadas deficiências acabam sendo, quanto a pessoa acaba muitas vezes aprendendo a contornar aquilo e a desenvolver até outras habilidades, né? Por exemplo, uma pessoa que é cega pode desenvolver uma capacidade oral ou de percepção de escuta muito profunda. Uma pessoa que é muda, surda, também já trabalhei, né, com surdos mudos. A capacidade dessa pessoa, né, de leitura do ambiente, às vezes é muito elevado. O cérebro humano ele tem plasticidade. Em termos mais sérios, não estou falando assim de impressão, não. Tem muitos estudos que mostram que o cérebro humano ele é plástico. E aí quando você tem desafios com relação a um tipo de habilidade, né, ou de capacidade, as outras acabam se reformulando para ocupar aquele espaço, você acaba desenvolvendo mais. Outros tipos de percepção, de capacidade, de conhecimento, de habilidade. É muito interessante isso, assim, muito interessante mesmo. Ou de desenvolvimento da linguagem, né? É bem legal esse assunto, assim, de como que o cérebro acaba, de muitas maneiras, acabando compensando né, as limitações que podem ser enfrentadas. É super interessante, eu acho esse assunto fascinante, assim. Tem um livro muito bom sobre isso, tangencia um pouco isso, que você não vai ler para o seu concurso, mas que chama Longe da Árvore, de um americano chamado Andrew Solomon. E ele fala sobre pais que têm filhos que são muito diferentes deles. E um dos capítulos é sobre a questão das deficiências, né? Acho que tem mais de um capítulo. Então, pais que têm filhos surdos, por exemplo, né? Pais que falam e têm filhos surdos. Como é que são essas relações? E aí os pais começam a perceber que os filhos surdos desenvolvem uma série de habilidades. E, por exemplo, a questão da língua de sinais é muito interessante, né? Como aquilo se torna uma língua com todo um código sofisticado, uma verdadeira habilidade de linguagem, língua e tal, que a gente acha que é um mero substituto, mas não, naquilo tem uma sofisticação profunda, tá? É muito interessante isso. Mas enfim, isso aí não vai cair na sua prova. C. Embora a taxa de alfabetização e conclusão do ensino médio entre PCDs, pessoas com deficiência, né, seja semelhante ao da população em geral, tal grupo sofre maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Não, tá errado. As taxas de alfabetização e de conclusão do ensino médio são bem mais baixas, tá bom? Em boa medida porque as pessoas têm grande dificuldade, às vezes, de ir para a escola, né? Isso que a gente falou, são as barreiras físicas, às vezes a escola não é tão acessível. Não é só a escola, botamos uma rampa na escola, mas e para chegar na escola, né? Pegar o ônibus, tem que se deslocar, uma complicação às vezes. E as barreiras atitudinais, né? Às vezes, se a pessoa tem dificuldades, por exemplo, na escola, ela pode sofrer bullying, ela pode ter dificuldade de se relacionar com os outros alunos, ela pode ter dificuldade. Tem coisas, você escuta coisas horríveis, assim, de pais de crianças que são pessoas com deficiência, né? De crianças com deficiência. Por exemplo, de não ser convidado para festa de aniversário. E às vezes, principalmente se são deficiências físicas, você enfrenta um tipo de problema. Mas, por exemplo, imagina uma criança com autismo, com síndrome de Down, pode ter também dificuldade de aprendizado em si aí, mas também tem dificuldade de socialização. Mas essa criança, por outro lado, sente que em alguma medida ela é excluída das relações sociais. Isso é complicadíssimo. Tem um índice de evasão escolar muito alto. As taxas, a conclusão do ensino médio é bem mais baixa entre PCDs, tá bom? E mesmo de alfabetização. É um problema que difícil de resolver isso aqui, tá bom? Muito difícil, muito difícil. Se você olha os debates entre pedagogos, eventos especializados, tal, essa questão da inclusão na escola é assim sempre um dos temas mais importantes e sempre um dos temas mais difíceis de resolver também. Letra D. Tecnologia assistiva se refere às condições de acesso arquitetônicas e comunicacionais que permitem a participação plena do PCD, da PCD, né, da pessoa com deficiência em sociedade. É que você tem que saber o conceito. Aqui é o seguinte, eu vou até abrir a resposta aqui para você ver isso, tá bom? Da letra D. Isso aqui que a gente está falando, tipo, condições arquitetônicas, isso é acessibilidade, tá bom? Tecnologia assistiva é isso aqui, recursos, equipamentos e serviços que ampliam as habilidades funcionais da pessoa com deficiência. Esse segundo exemplo é maravilhoso, um software leitor de tela. Como é que funciona isso? O cara talvez seja cego, ele não consegue enxergar a tela. Mas tem softwares que leem a tela e dizem,
o que está ali, né? O texto tal, quais são os elementos. Talvez você já tenha visto umas páginas no Instagram, ou em redes sociais em geral, né? Que se chama Pra Cego Ler, né? Pra Cego Ver, desculpa. Que descreve a foto, por exemplo, né? Então tem uma imagem ali e, sei lá, um jogador que fez um gol correndo e comemorando com a torcida. Quando ele vai usar esse software, essa tecnologia diz: a foto mostra um jogador vestindo uma camiseta do Palmeiras, do Corinthians, sei lá, correndo em direção à torcida e celebrando com os torcedores, ele está sorrindo, blá blá. Muitas vezes agora também em eventos, não sei se você já viu isso, as pessoas que estão participando do evento fazem uma autodescrição, né? Eu sou um homem de branco, de cabelo castanho e barba, e tô vestindo uma camiseta cinza, entendeu? Para que você de alguma maneira contorne. Se isso é feito com tecnologia, a gente chama de tecnologia assistiva. Mesmo uma prótese é uma tecnologia assistiva, né? É isso aqui, são recursos que ampliam as habilidades funcionais da pessoa. Então, cuidado para não confundir. Questões tipo arquitetônicas, tal, que são externas à pessoa, isso aí é questão de acessibilidade. Tecnologias que a própria pessoa usa para ampliar suas habilidades, né, de funcionar, digamos, na sociedade, aí a gente chama de tecnologia assistiva. E tem um outro conceito. Vamos ver a letra E. O design universal envolve projetos compensatórios ou adaptativos, quando o ambiente, produto ou serviço não é acessível por padrão. Isso aqui é adaptação, tá bom? O design universal não. O design universal é quando você cria ambientes, produtos acessíveis que sejam acessíveis para todos desde o início. Então, por exemplo, se eu faço um software que ele já tem junto a possibilidade de leitura de terra, ele é universal, entendeu? Ou se eu crio... Vamos imaginar um serviço que ele é perfeitamente utilizável por um cadeirante. Eu estou pensando no design universal. Então, por exemplo, eu vou construir um hotel. E o meu hotel, todos os quartos têm acesso para cadeirante. Eu não tenho nenhum ambiente que não seja, que precise, né, de que alguém ajude, carregue e tal. Eu estou fazendo um projeto que não apenas é acessível, mas que tem design universal, entendeu? Porque ele não vai precisar de adaptações. Ele já vem pronto para ser feito. Então, acho que os conceitos mais importantes, né? Acessibilidade, ou seja, ambientes, acima de tudo, acessíveis, mas também você pode ter acessibilidade, digamos, comunicacional. Tecnologia assistiva, né? Aquela tecnologia que ajuda a pessoa com deficiência a conseguir fazer o seu trabalho, a conseguir estudar. E design universal, sim, um ambiente, um produto ou um serviço que já foi, desde o início, feito, pensado em todo mundo. É importante você saber esses conceitos, eu acho. Eu não sei se eles vão ir muito no detalhe na sua prova. Mas se vier, eu acho também os nomes são um pouco autoexplicativos, assim, tá bom? Então, dá uma lida depois aí nesse material, tenta entender os conceitos, mas o mais importante é você estar por dentro da discussão sobre PCDs, que é sempre essa discussão da inclusão, da vida em sociedade sem diferenciações, tá bom? Questão de número 5, quando a gente vai falar de pessoas em situação de rua, a gente está procurando a alternativa incorreta, tá bom? Incorreta. Letra A. A maior parte das pessoas em situação de rua, né, consiste em homens, jovens e negros. Isso é verdade, tá bom? É uma população majoritariamente masculina. Tem até uns números, 87% são homens. E a maioria é jovem, também muitos negros e tal. A gente vai discutir, vamos falando aqui que acho que a gente vai entender um pouco as razões disso, tá bom? Letra B. A falta de endereço fixo dificulta até mesmo o acesso a programas sociais, o que subsidia as ditas políticas Housing First. Isso é verdade. Housing First, assim, você tem que... Para resolver o problema da pessoa em situação de rua, antes de dar emprego, antes de dar atendimento de saúde, antes de resolver eventuais problemas de dependência química, o cara precisa ter onde morar. Porque se ele não tiver onde morar, ele não consegue resolver todos esses problemas. Isso é uma ideia que veio dos Estados Unidos e se espalhou bastante rapidamente. Até algumas políticas públicas no Brasil partem nessa ideia do Housing First. Até o assunto do momento, nessa discussão de pessoas em situação de rua. Pelo seguinte motivo, se o cara não tiver um endereço fixo, ele não consegue muitas vezes os serviços mais básicos. Por exemplo, ele vai procurar trabalho, eles pedem o endereço, pedem às vezes comprovante de endereço. Se ele vai pedir um negócio de assistência social, ele tem que dar um endereço. Às vezes ele tem que receber, isso aí vai ser depositado numa conta bancária. Como é que você abre uma conta bancária sem um comprovante de endereço?
Você põe lá que você mora embaixo da marquise e tal, na praça, não sei onde, não dá, a carteira não vai lá, entendeu? Ou vai, mas não deixa a carta. Se você não dá pro cara um lugar onde ele... E também ele fica preocupado, um problema da pessoa em situação de rua, né? Como que ele faz com os bens dele? Ele carrega tudo que ele tem. Às vezes ele tem uma carroça, às vezes ele tem... como é que ele faz essas coisas? Como é que ele vai trabalhar? Ele deixa esse negócio onde? Ele não tem. Então, se ele não tiver um lugar onde ele possa deixar as coisas dele, onde ele possa guardar os documentos dele, onde ele possa receber correspondência, ele pode dar aquele endereço como sendo... Onde ele possa ter um comprovante de residência, você meio que retrava todos os outros. E tem também a questão de dignidade, né? Um lugar que o cara possa tomar um banho antes de trabalhar, né? Então, o Housing First é a política do momento. Então, a letra B tá certa. Mas vamos ver a letra C. A política Housing First adereça, né? Ou seja, busca resolver questões centrais, que são problemas comuns, né, entre as pessoas em situação de rua, como ruptura familiar e dependência química. Aí não, né? O Housing First faz muito, mas não resolve tudo. Por exemplo, se o cara tem um problema de dependência química e ele tá na rua devido a uma relação dele absolutamente danosa com algum tipo de droga, muito comum o crack em São Paulo, mas poderia ser a cocaína, poderia ser várias outras, né? O cara não consegue se organizar porque ele é escravo daquele negócio lá, todo o foco dele vai para sua dependência química. Obviamente ele não consegue arrumar um trabalho, ou ele arruma um trabalho, em pouco tempo ele não aparece, porque ele começou lá fumando pedra não, cheirando cocaína. Hoje em dia é principalmente crack o problema, tá bom? Ou às vezes o problema também, né, muito comum, problema de alcoolismo e tal. Isso ter uma casa, você dá pro cara um lugar, uma kitnet, um estúdio lá, um lugar onde ele possa minimamente começar a se reestabelecer do ponto de vista da habitação, não vai resolver o problema da dependência química, né? Ele vai ficar usando droga dentro da casa dentro do apartamento que você deu para ele. Essa questão de ruptura familiar é muito comum também, e isso aqui explica em boa medida por que tem muito homem nessa situação de rua. A ruptura familiar, assim, é o cara que se afastou completamente da família, seja porque ele abandonou a família ou porque a família abandonou ele. E aí não vou entrar caso a caso o que fez essa ruptura, né? Às vezes o cara tinha uma relação muito ruim com a família, às vezes ele foi abusado, às vezes ele foi violentado, às vezes ele que violentava e abusava e a família simplesmente falou que se ele voltar lá, né, não quer mais ver ele e tal. Muitas pessoas em situação de rua vivem uma vida, assim, se não a maioria, de completa desconexão com a sua família. Isso no Housing First não vai resolver também, né? Ninguém quis abrigar esse cara, entendeu? Ninguém foi atrás desse cara. Eu acho que se você tem uma vida de classe média e de relações familiares minimamente estruturadas, imagino o que aconteceria com você se você se visse numa situação financeira extremamente grave, de desemprego, de endividamento, que você perdesse a sua casa. Para onde você iria? Muito provavelmente sua resposta ainda que provisoriamente, para algum lugar, para casa de algum familiar, certo? Ia lá morar com a mãe, sei lá, um irmão, se você é mais velho, um filho, ou pelo menos provisoriamente. Se você tivesse na rua, se você estivesse dormindo na rua, pô, cara, se eu estivesse dormindo na rua, minha mãe ia atrás, entendeu? Sua esposa, seus filhos não iam te deixar nessa situação. Quando que a pessoa perde isso? Quando tem uma ruptura familiar grave. E aí, os motivos dessa ruptura pode, né, talvez... quem é o culpado? Dificilmente a gente vai conseguir dizer quem que é o culpado, né? Pode ser que o próprio cara seja o culpado, pode ser que a família dele seja horrível, pode ser, às vezes tem uma relação que o cara simplesmente não tem mais família, né? Os pais morreram, ele não tem, ou se afastou dos irmãos. Às vezes esse cara, se teve filhos, ele nunca teve uma relação, os filhos não o reconhecem como um familiar, mas perceba que isso é mais comum entre homens, né? Por exemplo, a ruptura de... Quem você acha que é mais comum que rompa e pare de falar com os filhos? A mãe ou o pai? Muito mais comum o pai, né? Quantas vezes você ouviu alguém falar, faz 20 anos que eu não falo com meu pai? Pode ser que tem gente que há 20 anos não fala com a mãe, mas é mais raro, é bem mais raro. Tá bom? Então, o Housing First não resolve esses problemas aí. Isso aí tem ampla literatura, tem gente que estuda só sobre essa questão das pessoas em situação de rua. Tudo que eu estou te dizendo aqui, obviamente por mais que eu esteja falando uma linguagem informal,
tem substrato de literatura, de pesquisa, de gente que se informou sobre o assunto, tem papers. Se você procurar no Google, ruptura familiar, pessoas em situação de rua, muita gente escreveu sobre isso. Dependência química, pessoas em situação de rua, muita gente escreveu sobre isso. Housing first, nossa, muito comum, tal, tá bom. Letra D. O STF proibiu a remoção. Então a nossa resposta é a letra C, né? Que era a incorreta que a gente estava procurando. Letra D. O STF proibiu a remoção compulsória de pessoas em situação de rua. Isso aí é verdade, é até bem recente e tal. Os municípios não podem chegar lá e tirar o cara forçadamente da rua. Antigamente se fazia bastante isso. Tem uma consequência que você acaba tendo talvez mais gente, né? Se tornou mais visível essa questão das pessoas em situação de rua. Não pode também ir lá e tirar os pertences da pessoa, né? Então vai lá, a pessoa tinha lá, sei lá, como eu disse, uma carroça, uma mochila, um cachorro. Então não pode arrancar isso da pessoa e tirar dela a força, tá bom? Isso é uma decisão do STF, tá meio recente, é bom que você saiba, porque isso... Eu fico pensando assim sempre o que eu cobraria se eu fosse o examinador aqui. Isso seria uma questão que eu cobraria, porque é um assunto tem a ver com jurisprudência. Então a banca gosta de cobrar jurisprudência, porque eles, como é que se anulam? A banca está sempre tentando se defender de potenciais anulações, né? Então se vem uma coisa mais subjetiva, alguém pode achar um texto dizendo assim, cara, se é uma decisão do STF, é a decisão do STF. Quem é que vai dizer que a decisão do STF não é aquilo que está escrito, né? Então a banca se protege de eventuais anulações e é um assunto interessante também, né? E por fim a letra E. A Lei Padre Júlio Lancelotti, isso aqui é uma lei de 2022, alterou o Estatuto da Cidade, que é uma legislação importante, para proibir o uso de técnicas de arquitetura hostil. Que é? Isso aqui é verdade, tá bom? O que é arquitetura hostil? Você já deve ter visto, embaixo da ponte, onde ficava lá o pessoal em situação de rua, põe lá umas pedras pro cara não conseguir deitar lá, né? O banco, já viu aqueles bancos em praça que não dá pro cara ficar, porque ele tem uns negócios no meio, assim, então ele não dá pra deitar, né? Aquelas divisórias. Você começa a fazer um monte de desenhos urbanísticos para evitar que as pessoas fiquem no espaço público. Isso foi proibido por essa lei, foi aprovado em 2022, tá bom? Assim, de alguma maneira, para não impedir que as pessoas em situação de rua fiquem na rua. Isso aqui é um debate super complexo, obviamente tem visões divergentes sobre isso, né? E aí tem todo um debate sobre o que faz a pessoa ficar na rua, que tem a ver com essas questões de ruptura familiar, dependência química. Acho que isso aqui é importante você saber, né? A mera existência de abrigos públicos, por exemplo, não faz com que as pessoas necessariamente queiram ir para esses abrigos públicos. É muito comum que esses abrigos fiquem cheios em alguns momentos, por exemplo, quando está muito frio, quando chove e tal. Mas tem uma série de problemas os abrigos públicos. Às vezes o cara não pode levar o animal, às vezes esses abrigos não são exatamente lugares assim que às vezes o cara se sente mais seguro fora do abrigo, né? Principalmente se ele está num bairro que ele é meio conhecido e tal, do que no abrigo, que pode ser um lugar às vezes violento, pode ter roubo. Então tem toda uma discussão complexa sobre isso, sobre as questões sociais envolvendo essas pessoas, né, que às vezes são vítimas também de questões de saúde, problemas psiquiátricos, de saúde mental. Isso aqui é uma discussão super ampla sobre pessoas em situação de rua, está explícito no seu edital, então acho que você tem que saber esses debates, acho que a gente passou pela maior parte deles. Mas é mais sofisticado do que parece à primeira vista, assim, sobre por que alguém sem casa acaba indo morar na rua, como se diz hoje em dia, né? Por que alguém se vê em situação de rua. Espero que a gente tenha pincelado aqui os principais tópicos para você estar preparado. Tá bom? Se você curtiu essa aula até aqui e quer continuar estudando comigo, eu te convido para conhecer o nosso curso completo para o CNU 2025 na área de conhecimentos gerais, para o item de conhecimentos gerais do seu edital, que representa uma parte muito importante da sua prova e que você tem todas as condições de gabaritar. Além de outras questões inéditas dessa própria aula, a gente fez uma aqui só, mas tem várias outras. Lá no nosso curso completo você também vai ter uma preparação total de conhecimentos gerais para o CNU, para todos os itens do edital. A gente tem aula teórica em vídeo, a gente tem prática, a gente vai fazer muitas dezenas, centenas de questões. A gente tem uns PDFs para você lá fazer o download, fazer as questões sozinho, estudar sozinho, fazer suas anotações. A gente tem simulado, a gente tem plano de estudos, enfim, você pode tirar as dúvidas direto comigo também. Qualquer questão que você tiver, deixa lá, manda por escrito, a gente responde em detalhes. A gente tem tudo para sua preparação completa lá, tá no link na descrição. Seria muito legal você conhecer. Quanto antes você começar, é melhor. Eu fui aprovado no primeiro CNU para auditor fiscal do trabalho, eu gabaritei a parte de conhecimentos gerais, eu tenho
total convicção que você tem total capacidade de fazer a mesma coisa, tá bom? E aí isso aí vai mudar completamente sua situação na prova. Se você gabaritar conhecimentos gerais, meu amigo, você tá com o pé dentro, entendeu? Claro, você tem que se dedicar a fazer as questões específicas também, nada é garantido, mas poxa, isso aqui te dá uma live, como se você saísse assim, 30 metros na frente numa corrida de 100 metros livres, entendeu? 40 metros, sei lá. O link está na descrição. Se você preferir, você pode entrar no nosso site, também tá lá, é professormioto.com.br. Você compra direto lá na plataforma do Hotmart, é muito tranquilo, a gente está com um preço muito bom, que é realmente para atrair, para fazer você não ter dúvida, é um preço promocional assim para não perder tempo e começar logo. Concurso é tempo, entendeu? Cada dia que você perde no concurso é um dia que você podia estar mais próximo do seu cargo, de mudar de vida. Eu estou sempre à sua disposição, olha com carinho lá o nosso produto, a gente vai gabaritar junto esse negócio, você vai mudar de vida, tá bom? Um abraço!